Olá, meus irmãos, eu mais uma vez, evangelista Wellington, convidando você para a gente poder conhecer assuntos muito importantes e sérios que a palavra de Deus nos mostra, para a gente ficar consciente da realidade, da vontade de Deus e para que possamos estar firmados no verdadeiro evangelho e na verdadeira fé. Irmãos, eu convido vocês a fazer comigo nesse momento uma comparação. Eu acho muito importante levar para as pessoas, para vocês, esses esclarecimentos que nós temos colocado nos vídeos que nós temos publicado em nosso Face, no nosso canal no YouTube. Eu acho muito importante as orientações que são levadas para vocês. Hoje eu queria convidar você para a gente fazer uma comparação, tá certo? Uma comparação da mensagem que se prega hoje, segundo dizem ser a mensagem do Evangelho, tá certo? Com a mensagem que os apóstolos pregaram. Então eu convido você nesse momento, meus irmãos, para a gente fazer uma comparação da mensagem que os apóstolos de Cristo pregaram lá no passado com a mensagem que hoje é pregada por muitos que se dizem apóstolos, pastores, profetas de Deus. Essas mensagens que são pregadas hoje por essas pessoas, não é? Vamos fazer uma comparação. A gente tem visto grande propaganda evangélica na televisão, muitos programas de televisão, levando mensagens, levando as pessoas a conhecerem o Evangelho, segundo essas pessoas falam. E nós temos visto aí que hoje existem canais de televisão que são 24 horas programações evangélicas, onde as pessoas dizem que estão fazendo a obra de Deus e levando o Evangelho. Mas eu quero convidar você nesse momento para a gente fazer uma comparação dessas mensagens que esses homens de hoje, que se julgam pastores, apóstolos, profetas, enviados de Deus, estão pregando, com a mensagem que os apóstolos pregaram lá no passado, que essa deve ser a mesma mensagem que hoje deve estar se pregando. Então, convido vocês para a gente fazer essa comparação. E eu já quero adiantar de antemão que nós vamos ver que essas mensagens não têm nada a ver com a mensagem do verdadeiro Evangelho. Pois eu quero trazer esse esclarecimento para você, eu quero nessa hora trazer essa orientação para você, em nome de Jesus, através da sua palavra, e vamos ver esse Evangelho que se prega hoje através da TV, dos meios de comunicações que estão por aí sendo pregados, pelas pessoas que estão de frente, dessas grandes concentrações onde aglomeram multidões para pregar, segundo eles, o Evangelho. Então, hoje eu quero dizer para você que esse Evangelho que se prega hoje, esse é outro Evangelho e não o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. Através desses meios de comunicação, nós temos visto aí uma grande propaganda evangélica, um grande comércio, na verdade, que tem sido divulgado, difundido no meio de comunicação, e nós temos visto aí o evangelho que se prega hoje. A mensagem é uma mensagem de prosperidade, pois o evangelho que as pessoas seguem, alguns estão seguindo pela promessa que satisfaz o desejo do ser humano. Esse evangelho que se prega hoje através das TV é um outro evangelho, é o evangelho da prosperidade, pois esse evangelho surgiu algumas décadas atrás. Esse não é o verdadeiro evangelho que os apóstolos pregaram, é outro evangelho. Esse evangelho que hoje se prega através da mídia é um evangelho que surgiu há umas décadas aí, que tem o objetivo de oferecer às pessoas solução para as dificuldades, as necessidades que elas têm nesta vida. É um evangelho que convida as pessoas para ter vitória, para ter prosperidade, para ter um bem-estar, para ter paz neste mundo. Tudo isso é anunciado através desses meios de comunicação que tem esses programas evangélicos, convidando as pessoas para alcançarem essas bênçãos, essas promessas, a qual esse evangelho que é pregado hoje através de muitas igrejas, de muitos pastores, apóstolos que se dizem no meio comunicativo da televisão, internet e outros meios, é um outro evangelho, não é o evangelho que os apóstolos pregaram.
convidam as pessoas para ter bênção, para ser próspero, para ter bem-estar, para receberem prosperidade, para terem paz, para terem vitória. Agora, o meio dessas pessoas a alcançarem tudo isso é através das igrejas em que esses pastores, apóstolos ou profetas estão na frente. As pessoas são convidadas a irem a essa igreja para receber essas bênçãos que este evangelho que eles pregam, entre aspas, oferecem. Meus irmãos, eu quero convidar você agora, meu irmão na fé, para que a gente possa estar analisando. O que eu estou levando para você nesse momento é muito sério. Eu convido você nesse momento para ter cuidado com a sua fé, para ter cuidado no caminho que você está andando, se realmente você quer chegar ao céu, para ter cuidado com a orientação, com quem está sendo responsável pela orientação da sua vida espiritual. Eu quero que você tenha cuidado, muito cuidado com isso, para que você se precavenha, para que você se proteja, né, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos apóstolos que estão por aí usando esses títulos, estão dominando as pessoas, aglomerando multidões, que estão seguindo as pessoas através das promessas que esse evangelho promete às pessoas. Então, eu quero trazer essa advertência para você, meu irmão na fé, meu irmão em Cristo Jesus, para que você possa estar atento. Não siga a multidão, pois esse evangelho que são pregados por esses homens nas igrejas que estão aí na mídia, na televisão, nós podemos ver nos programas na televisão, é uma multidão de pessoas dentro das igrejas, as pessoas se aglomerando, as pessoas lá buscando cada vez mais a vitória, a bênção. Não siga essa multidão, pois essa multidão está seguindo um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Essa multidão está atrás do pão que perece, e não atrás de Cristo pelo o que Ele veio para nos dar realmente, não atrás de Cristo para receber perdão, justificação, alcançar o tesouro do céu, não os tesouros da terra, alcançar as promessas vindouras de Cristo, e não o que hoje nós podemos alcançar aqui neste mundo. Este evangelho que se prega hoje através da mídia, esses homens que estão aí convidando as pessoas para irem para suas igrejas, aonde na sua igreja a pessoa vai ter a vida mudada, vai melhorar sua condição financeira, vai ter vitória, vai ter prosperidade. Esse não é o evangelho que Cristo Jesus pregou e nem o evangelho que Ele ordenou os apóstolos a pregarem. Então o Senhor Jesus nos advertiu sobre tais pessoas que vêm como se fossem servos de Deus, trazendo um veneno espiritual que é uma orientação contrária ao verdadeiro evangelho, contrária à verdadeira doutrina do Senhor. Então eu quero dizer para você, em Mateus capítulo 7, versículo 15, o Senhor Jesus nos mandou ter cuidado com os falsos profetas que vêm até vós, até nós, com aparência de homens de Deus, de enviados de Deus, com aparência de ovelha, mas por dentro Jesus são lobos que só querem devorar. Devorar o quê? Devorar o que você tem, devorar as suas conquistas financeiras, porque na verdade é isso que está acontecendo. Jesus nos advertiu contra os falsos profetas. Cuidado com as falsas mensagens, com o falso evangelho, porque existe o caminho verdadeiro, um só, mas existem muitos caminhos falsos que aparenta ser verdadeiro e as pessoas estão seguindo. Então o Senhor Jesus nos orientou sobre esses homens que sugeriam, né, profetas, apóstolos, né, pastores que estão por aí dominando as multidões, influenciando as multidões a investirem o que tem, a acreditar que o que ela tem, se ela der, vai receber em dobro. Né? As pessoas estão aí participando de campanha, de fogueira santa, onde levam uma oferta, depositam, e as pessoas estão sendo manipuladas por esses homens que aproveitam a necessidade do povo, e o desejo do povo é alcançar um conforto neste mundo, e vão buscar essas promessas que são oferecidas. Mas não é a promessa que Jesus ofereceu. Jesus não ofereceu conforto neste mundo. A mensagem do Evangelho não oferece ao homem conforto neste mundo, não.
Então esse evangelho que se prega através desses homens que estão aí dominando as multidões, é um evangelho que não é o evangelho que Jesus nem os apóstolos pregaram, é um outro evangelho. Cuidado, não siga a multidão. Multidão não quer dizer que Deus está aprovando aquele ambiente, não. Porque existem multidões dentro do ensino católico apostólico romano. Existe uma multidão dentro do ensino do islamismo, os muçulmanos. Existe uma multidão dentro das seitas, os mormons, testemunhos de Jeová. Existem multidões de pessoas. As maiores religiões do mundo são a católica e a islâmica, que agregam bilhões de pessoas, essas religiões. Então tenha cuidado. Multidão não significa que é Deus abençoando. A multidão, ela vai atrás das coisas deste mundo. Os que seguem a Jesus são poucos. São os que conhecem Ele e entenderam por que foi que Ele veio e qual a promessa que Ele nos faz. São os poucos que seguem a Jesus. Cuidado com esse outro evangelho que você está sendo orientado a seguir. O Senhor Jesus nos advertiu sobre isso. Cuidado com os falsos profetas. Mateus 7,15. O apóstolo Paulo também, ele orienta lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. O apóstolo Paulo nos orienta sobre os tais falsos profetas que vêm transfigurados de obreiros de Deus, mas que na verdade são falsos profetas, né? São falsos apóstolos que aparentam ser enviados de Deus, homens de Deus, e eles conseguem enganar os simples, porque usam a palavra, falam de Jesus, falam de Deus, conseguem manipular a multidão, conseguem dominar o desejo da multidão através de promessas que Deus não faz para a multidão, e a multidão segue esses homens que estão transfigurados como obreiros de Deus, de Cristo, mas são obreiros fraudulentos que se envolvem no meio da igreja com o propósito de conquistar os seus desejos financeiros. Pois na verdade é comércio que esses homens estão buscando. O apóstolo Paulo também, eu convido você para ver aqui, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 17 e 19, o apóstolo Paulo também nos orienta, dizendo que esses homens que estão levando este evangelho, que não é o que Jesus pregou, nem o evangelho que os apóstolos pregaram, é um outro evangelho, esses homens são inimigos de Cristo. Por que são inimigos de Cristo? Porque eles só levam as pessoas a buscarem as coisas deste mundo, negam o sacrifício de Cristo, levando as pessoas a buscarem as coisas da terra, levando as pessoas a estarem buscando os seus objetivos pessoais. Esses homens são inimigos da cruz de Cristo, porque não levam as pessoas a arrepender-se, a renunciarem, a padecer com Cristo pelo que Ele fez por nós, negando-se a si mesmo, seguindo no caminho estreito, a suportando as aflições por amor a Jesus e se alegrando na esperança. Não. Esses homens não ensinam as pessoas a isso, ensinam as pessoas a não se acomodarem, a não aceitarem a situação difícil que venham passar, a questionar a Deus e a buscar vitória, a buscar prosperidade, a buscar paz, a buscar bem-estar nesta vida. Mas o verdadeiro evangelho não oferece isso. Então esses homens estão pregando um falso evangelho. São mercenários que só querem dinheiro e fama. Esses homens estão ensinando as pessoas elas buscarem prosperidade neste mundo. E com isso eles aproveitam para satisfazer os seus desejos, as suas conquistas ambiciosas de conquistarem através da fé das pessoas seus objetivos financeiros. Essas pessoas são orientadas a buscarem bênção, vitórias. Agora, elas são ensinadas a buscarem isso nas suas igrejas. Nas igrejas que esses homens eles estão predominando, eles estão governando. Essas pessoas são ensinadas que se saírem dessa igreja e for para outra, não vai alcançar bênção. As pessoas são ensinadas que se saírem das igrejas onde esses homens estão dominando, as pessoas vão pagar um preço, Deus vai pegar as pessoas. Olha, irmãos, é muito sério isso.
Muitos irmãos, por não conhecer a verdade, se deixam ser presa fácil desses líderes que estão aí dominando sobre as ovelhas do Senhor. Eu encontrei uma ovelha que estava preocupada porque o pastor tinha dito que ela ia pagar o preço porque saiu da igreja e foi para outra. E essa pessoa ficou com isso na mente, ficou com essa preocupação na mente de que ia pagar um preço. Essa é uma forma que esses homens conseguem coagir, manipular, para segurar as pessoas ali, para que essas pessoas possam estar oferecendo a ele as suas gorduras, nas necessidades financeiras. Porque Deus não vai matar, nem vai botar ninguém em hospital porque saiu de uma igreja e foi para outra. Deus não vai colocar ninguém num leito de hospital porque não quer mais ficar em tal igreja, vai para outra. Porque o importante é você não sair de Cristo. Aí você vai sofrer a consequência da punição do pecado, sem Jesus. Mas igreja você pode estar em qualquer uma que você quiser. Portanto, que esteja numa que ensine a palavra de Deus. Deus não vai te matar por isso, meu irmão. Então, não deixe essa situação ser um constrangimento para você. Você tem todo o direito, se não está bem nessa igreja, vá para outra. Você tem todo o direito de questionar. Deus não vai te matar por isso. O ímpio está aí matando, roubando, estuprando, fazendo miséria. E nem por isso Deus está matando essas pessoas. Por que Deus vai matar você? Porque Deus vai botar você no leito só porque você saiu de uma igreja, não quis mais estar ali e foi para outra? E muitas vezes os pastores te amaldiçoam. Os líderes das igrejas que você estava te amaldiçoam porque tu saiu dali e foi para outra. Jogam praga em você, diz que você vai pagar o preço, diz que você vai padecer, de que Deus vai te pegar, vai botar uma doença na tua família. É isso mesmo que acontece. Eu sou testemunha disso. Então, irmãos, não se deixe ser dominado por esses homens que estão dominando sobre as ovelhas do Senhor, privando elas da liberdade que Cristo nos deu. Então esse evangelho que é pregado hoje através desses homens que estão aí na mídia, é um outro evangelho. Irmãos, o homem para alcançar essas bênçãos tem que ir para suas igrejas. Porque só lá que tem o poder de Deus, só lá que Deus opera, porque Ele é o homem de Deus, Deus usa eles, e esses homens trazem para si toda a atenção. Eles engrandecem e enaltecem a eles mesmos. Usam o nome de Jesus, mandam bater palmas para Jesus, mandam glorificar a Jesus, mas na realidade não é a Jesus que eles estão louvando, eles louvam a Ele mesmo e o ministério deles. Isso é um outro evangelho. Ensinam as pessoas que se elas não tiverem nessas igrejas, não acontece um milagre. Que o milagre só pode acontecer se elas estiverem ali naquela igreja. Fazem propaganda da igreja, porque a igreja aqui, a pessoa alcançou isso, levam as pessoas para darem testemunho. E as pessoas estão lá dizendo, quando eu cheguei nessa igreja, minha vida mudou, melhorou. Ou seja, observe que aí você pode analisar. Você pode ver que não é Jesus que está sendo exaltado, é a igreja. Jesus fica em segundo plano. Pois quem abençoa não é a igreja, quem abençoa não é o homem, quem abençoa é Jesus, por Ele que vem a bênção para nós. Mas esses homens fazem propaganda da igreja. Você já viu aí as pessoas aí, um comercial que tem aí de televisão, que bota as pessoas lá falando de si, mostrando as suas condições, a sua profissão, e diz, eu sou de tal igreja, não é? Você já viu? Tem um programa aí da Universal que as pessoas dizem, eu sou da Universal. Não, irmão, não defenda a denominação. Não diga eu sou da Assembleia, da Batista, da Presbiteriana. Diga como Paulo disse, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu não sou de igreja alguma, denominação alguma. Eu sou de Cristo, você é de Cristo. As tuas bênçãos vêm por Cristo. Você tem que crer nisso. Você tem que crer. Tem muita gente crendo que só vai ser abençoado se estiver na igreja. E Jesus? É Ele que abençoa. Então, fazem campanha, dão objeto às pessoas para que elas alcancem as vitórias. Aí as pessoas estão acreditando nisso, as vitórias. Então as pessoas vão vivendo esse evangelho, que não é o evangelho que os apóstolos pregaram. As pessoas vão seguindo esse evangelho que é outro evangelho, onde as pessoas vivem buscando essas coisas. O diabo tem usado essas estratégias que esses homens têm usado para
conquistar seus objetivos arrecadando muito dinheiro, porque isso é uma estratégia que esses homens usam para arrecadar muito dinheiro. Por isso que existem muitos templos enormes. É muito dinheiro que entra, irmãos. É muito dinheiro que entra através dessas propagandas de milagres, através dessas propagandas que essas igrejas fazem com essas mensagens que não é a mensagem do verdadeiro evangelho, que é um outro evangelho. E a multidão vai buscar isso porque a multidão está voltada para as coisas desse mundo. Os discípulos que seguem a Cristo estão voltados para as coisas do alto. Os discípulos que seguem a Cristo, o seu tesouro não está na terra, está no céu. Aonde está o seu coração? Então o diabo tem usado essa estratégia que esses homens têm mostrado, lotando as igrejas, no objetivo de arrecadar muito dinheiro. O diabo está aproveitando isso para desviar muitos da verdadeira mensagem do Evangelho. E isso é um perigo, porque isso tira o homem da salvação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 ao 9, o apóstolo Paulo ele adverte os irmãos na Galácia, os Gálatas, de que os irmãos saíram do verdadeiro Evangelho, passaram do verdadeiro Evangelho para outro Evangelho, que não era o Evangelho de Cristo. E Paulo começa a instruir os irmãos, dizendo: irmãos, esse é outro Evangelho, não é o que nós ensinamos. Olha, irmãos, vocês têm que permanecer no mesmo Evangelho que nós anunciamos, naquela orientação, naquela instrução que nós mostramos a você. Que desça um anjo do céu, ou até mesmo um dentre nós, vos anunciar outra orientação que não seja essa, não recebam, pois é anátema. O Evangelho é o mesmo, desde que Jesus anunciou até hoje. Não muda, irmãos. Hoje em dia é um outro Evangelho que está sendo pregado aí. Pode passar-se os séculos, pode mudar-se, passar os tempos, mudar-se as gerações, transformar-se a sociedade, mas a palavra de Deus é a mesma desde o princípio. Então esse é um outro Evangelho. Paulo adverte os irmãos na Galácia sobre isso. Gálatas 1, versículo 6 ao 9. O apóstolo Paulo também dá uma orientação muito séria, e aqui eu chamo a sua atenção. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e o 2. O apóstolo Paulo orienta os irmãos em Corintos, instruindo os irmãos de que eles só poderiam alcançar a salvação se permanecesse no Evangelho que Paulo anunciou a eles. Se retivesse firme da mesma forma que Paulo anunciou a ele. Paulo diz aos irmãos: meus irmãos, vocês só podem salvar-se, só podem conquistar a salvação se permanecerem no verdadeiro Evangelho, no Evangelho que eu vos anunciei. Se vocês permanecerem firmes, se retiverem ele. É muito importante isso, irmãos. Leia esse texto, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. E esse texto é um bom texto para derrubar a tese da predestinação. Esse texto é um texto que é muito bom para você refutar a ideia da predestinação. Seja pastor que venha pregar isso para você, seja quem for, apóstolo, profeta, a palavra de Deus é a autoridade maior. Use esse texto. Paulo está dizendo que os irmãos só poderiam ser salvos permanecendo no verdadeiro Evangelho. Pois assim, se não permanecesse, eles estavam crendo em vão, se voltassem para outro Evangelho. O apóstolo Paulo também ensina isso, orientando os irmãos na igreja em Colosso, os Colossenses, capítulo 1, versículo 21 ao 23. Leia isso. O apóstolo Paulo diz aos irmãos que eles só poderiam estar diante de Deus se na verdade eles permanecessem fundados e firmes na fé e não vos movesse do verdadeiro Evangelho. Colossenses capítulo 1, 21 ao 23. Paulo está orientando os irmãos que eles deveriam permanecer no verdadeiro Evangelho. Então, meus irmãos, nessa hora eu quero te orientar. Desperte, cuidado com esses homens que estão por aí, com títulos de pastores, de profetas, de apóstolos, que estão na mídia, que estão aí nas televisões, na internet, que estão nas congregações, nos bairros, lotando igrejas, convidando as pessoas para mudarem de vida. Acabou o seu problema, venha mudar de vida, venha deixar de sofrer. Essa aí é uma mensagem de um outro Evangelho. Não é a mensagem do Evangelho de Cristo. Eu convido você a ter muito cuidado. Se você quer ir para o céu, quer alcançar a salvação em Jesus Cristo, busque colocar sua vida na direção da palavra. Busque
a orientação da palavra para a sua vida ser orientada. Não deixe o homem lhe guiar, pois a palavra é lâmpada e luz para os nossos pés. Quem está iluminando o seu caminho? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está orientando os seus passos? Se não for a palavra, meu irmão, você está se conduzindo por caminhos errados. Então eu quero dizer a você, o ensino que esses homens pregam é um outro evangelho. Não é o evangelho que os apóstolos pregaram, nem que Jesus pregou. Jesus e os apóstolos nunca ensinou ninguém a receber sal grosso, rosa ungida, a receber terra santa, óleo, água. Jesus nunca mandou ninguém trazer lençol, travesseiro, carteira profissional, foto, roupa. Os apóstolos nunca ensinam ninguém, nem Jesus, a usar esses argumentos aqui, esses meios. Né? Nunca ensinaram as pessoas a irem à igreja para receber bênção, vitória, resolver problema, para Deus assinar papel, fazer campanha, para conquistar, derrubar a muralha de Jericó, para ir. Não, os apóstolos nunca ensinaram isso a ninguém. Os apóstolos, a mensagem dele era outras, não essa, porque essa é outra mensagem, esse é outro evangelho. O verdadeiro evangelho não convida as pessoas para isso. E a gente vê as pessoas aí, os líderes, indo para Israel, pegando a areia de Jerusalém, de Israel, pegando a água do Rio Jordão, e criando esses argumentos, criando esses instrumentos como meio de fé para as pessoas alcançar a bênção. E não é por esse meio que o homem alcança a bênção de Deus. Não é por esse meio que o homem alcança a vitória de Deus. A vitória sobre o pecado, irmão. A vitória sobre a investida do diabo que quer tentar o crente verdadeiro a desviar-se do caminho do Senhor. Então esse evangelho que se prega aí é um outro evangelho. Cuidado, meus amados. Deus tem me cobrado, Deus tem me orientado, Deus tem me instruído para levar essas instruções para você. Meu irmão, na fé em Jesus Cristo. Você que aceitou Jesus para morar no céu, reconheceu o sacrifício de Cristo para remir você da sua culpa diante de Deus, para te justificar, para te dar salvação. Cuidado, não siga a multidão. As igrejas estão lotadas de pessoas buscando o pão que perece e não as promessas para a eternidade. As igrejas estão lotadas com as multidões enchendo a conta dos apóstolos, dos profetas, dos pastores que estão aí pagando quantias grandiosas na televisão para poder manter a sua propaganda ali, para fazer a divulgação da sua igreja, do seu ministério. Cuidado. Creia em Jesus Cristo. Creia no verdadeiro evangelho que convida o homem para suportar as aflições desse mundo, que convida o homem para padecer necessidade se for preciso, que convida o homem a suportar as aflições, a renunciar, a negar-se a si mesmo, a lutar contra os desejos da sua natureza pecaminosa. O Evangelho de Cristo, que convida o homem a ser uma nova criatura e convida o homem a buscar as coisas do alto e esperar pela promessa de vida eterna que Deus tem para nos dar através do arrebatamento da igreja para a gente desfrutar desta eternidade. Esse é o verdadeiro evangelho que os apóstolos pregavam. Os apóstolos não chamavam ninguém para ter satisfação neste mundo, nem vitória neste mundo, nem bem-estar neste mundo, nem paz neste mundo, nem conquista de prosperidade neste mundo. Os apóstolos convidavam e orientavam as pessoas que aqueles que quisessem viver em Cristo era necessário padecer perseguição, suportar a aflição, ser paciente na tribulação, perseverar em oração, alegrar-se na esperança. Então que Deus te abençoe e que essa instrução seja uma bênção para você, para abrir os teus olhos e te livrar do engano e que você não seja presa desses homens manipulador da fé das pessoas que não têm. Infelizmente, muitos são simples, não têm o conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que o simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os passos. Então, seja prudente. Jesus disse, sede simples na malícia, né? Seja simples como as pombas, na malícia. Seja simples. Não tenha um coração para perversidade, seja simples. Agora Jesus disse, seja prudente como as serpentes.
A serpente, ela é prudente, porque quando ela escuta alguma zoada, alguém chega perto dela, ela já está atenta para saber quem é, o que essa pessoa vai fazer. Ela já fica na defesa. Seja crente, prudente, como Jesus pediu para que fôssemos prudente na nossa fé. Não acredite em tudo que lhe dizem. Não acredite em todas as promessas que são feitas. Busque conhecer a palavra de Deus, o que ela nos orienta verdadeiramente. E que Deus possa estar abrindo os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor reine em sua vida, agora e para sempre. Amém. Eu edito, eu corto.